Graça e paz, amado e amada de Deus. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Paulo Pescador. Eu sou o coordenador do ensino à distância do STBnet, Seminário Teológico Batista Nacional Enéas Tonini, e também sou um dos professores da grade da Teologia Sistemática. E eu leciono as matérias da Teologia Sistemática, principalmente aqui, meus queridos, na nossa plataforma de ensino à distância. E por falarmos em teologia sistemática, hoje, agora, nesse exato instante, nós teremos uma aula sobre a introdução à teologia sistemática, ou melhor dizendo, sobre alguns conceitos introdutórios da teologia sistemática, por meio dos quais você irá aprender um pouquinho aqui, meus queridos, do que vem a ser este empolgante estudo, do que vem a ser o estudo sistemático das Sagradas Escrituras. E uma coisa que eu quero que vocês guardem é que toda vez que entrar na nossa plataforma de ensino à distância qualquer matéria da grade da teologia sistemática, como por exemplo, a pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, cristologia, doutrina de Jesus Cristo, teontologia, doutrina de Deus ou teologia propriamente dita, eclesiologia, doutrina da igreja, soteriologia, doutrina da salvação, entre outras matérias que nós lecionamos aqui da grade da teologia sistemática no ensino à distância. Então, todas as vezes que entrar alguma dessas disciplinas ou outra da teologia sistemática, esta aula que nós estamos tendo agora, ela sempre será repetida. E é provável, logicamente, que ela não seja obrigatória para os alunos que já tiveram esta aula, mas vai ser sempre obrigatória a todo aluno que ingressa no nosso curso e que não tiveram ainda teologia sistemática conosco, ok? E também será obrigatória toda vez que houver revisão do conteúdo e revisão da disciplina em si, ok? Então, meus queridos, conforme é costume meu, né, eu sempre disponibilizo a vocês uma apostila toda vez que eu leciono qualquer matéria da teologia sistemática, o que não é diferente com esta aula introdutória. Isto é, eu estou disponibilizando também uma apostila desta aula introdutória, que é uma leitura obrigatória, conforme eu já disse, e também é uma leitura bastante útil para que vocês venham entender, meus queridos, os conceitos da teologia sistemática, bem como para que vocês também entendam um pouco melhor alguns conceitos quando vocês estiverem tendo qualquer matéria da disciplina da teologia sistemática ao longo desses 2 anos de curso médio de teologia à distância, ok? Lógico, não é uma matéria obrigatória para que você venha entender o conteúdo, não é isso que eu estou dizendo, ok? Mas é útil para que você venha entender, ela vai trazer certa luz, vai trazer certa elucidação quando você estiver estudando as disciplinas da teologia sistemática, ok? Também com relação à leitura da apostila, meus queridos, eu aconselho que vocês leiam entre hoje e amanhã, ou entre hoje e o próximo dia útil. Por quê? Porque eu estou disponibilizando como aula livre hoje e amanhã. Ou seja, amanhã ou no próximo dia útil não será postado na plataforma nenhuma aula e nenhuma atividade justamente para que você leia. Lógico, você também tem 10 dias aí para ler esse conteúdo. Pode acontecer alguma coisa aí que não dê para você ler entre hoje e amanhã ou entre hoje e o próximo dia útil. No entanto, meus queridos, eu aconselho a leitura rápida, por quê? Porque além de ser uma apostila curta, ou seja, são poucas páginas, eu também alerto a vocês que toda vez que entrar uma matéria da teologia sistemática, é provável que vocês tenham bastante leitura e bastante atividade, independentemente de ser eu ou outro professor que venha a lecionar, ok? E o último conselho com relação à leitura da apostila é que vocês, meus queridos, venham ler esta apostila com bastante atenção, de forma minuciosa, porque, conforme eu disse, além de serem conceitos úteis, a videoaula que vocês estão tendo agora é apenas uma síntese explicativa de todo o conteúdo da apostila, ok? Portanto, uma vez introduzido
no propósito e nos conceitos da teologia sistemática, você certamente irá aprender a grande importância que há em se estudar a Bíblia sistematicamente. Também você certamente, meu querido e minha querida, irá dar muito mais importância ao estudo das Sagradas Escrituras. Você vai levar o estudo com muito mais seriedade. Você vai também aprender a gravar melhor, a entender melhor o significado das doutrinas bíblicas. Também o estudo sistemático das Sagradas Escrituras irá te capacitar a separar a doutrina dos usos e costumes. O que isso vem a ser, meus amados? Você vai aprender a extrair das Sagradas Escrituras a verdade permanente, separá-la dos usos e costumes, separá-la dos aspectos culturais e dos aspectos temporais do período bíblico e aplicá-la, ou seja, contextualizar esta mensagem e aplicá-la ao nosso dia a dia, aplicá-la ao nosso contexto atual, aplicá-la à igreja, aplicá-la às pessoas que estão ao nosso redor, à nossa época, à nossa cultura, à nossa sociedade, meu querido e minha querida. Portanto, você percebe que a falta desse conhecimento tem causado séria distorção no meio evangélico, tem causado séria distorção no meio teológico. Por quê? Porque muitas vezes um pastor vai lá na Bíblia, aí pega um aspecto cultural, que não é uma verdade permanente, quer transformar isso em doutrina, quer aplicar no contexto atual, quer empurrar goela abaixo na igreja e muitas vezes quer tirar proveito desta verdade, que não é uma verdade atemporal, que não é uma verdade permanente, mas que é apenas um conceito cultural, algo aplicado àquela época. Às vezes pega um conceito ali do judeu e quer aplicar à igreja dos dias atuais. Então isso causa realmente sérias distorções. Pega coisa que é aplicada apenas para o judeu daquela época e quer introduzir na igreja. É um problema. Então, meu querido e minha querida, você vai perceber, amado e amada de Deus, que a Bíblia é a base de todo estudo verdadeiramente teológico. O que eu quero dizer com isso? Com isso, meus queridos, eu quero dizer que não há estudo teológico sem a Bíblia. Nós não podemos chamar de teológico um estudo que não tenha a Bíblia como única e suficiente regra, como única e suficiente base desse estudo. Em outras palavras, a verdadeira teologia sistemática é baseada na Bíblia, ou seja, a Bíblia é a base da verdadeira teologia sistemática. Portanto, o meu conselho para você é que você empreenda o estudo sistemático das Sagradas Escrituras com a Bíblia na mão. Ou seja, você está lendo um livro, você está lendo uma aula-texto, você está lendo algum autor, chegou ali no livro um trecho ali, uma referência bíblica, o autor está falando, a Bíblia diz isso, pare, leia, abra a Bíblia e leia para ver se está condizendo com aquilo que o autor está dizendo, ok? Faça exatamente como eu vou te mostrar agora. Então vamos supor que nos seus estudos de teologia sistemática aqui pelo STBnet, ensino à distância, você esteja lendo o livro Os Fundamentos da Nossa Fé de Herkel Hobbes, que é um livro batista, é um clássico batista inclusive, que é da década de 1960, que possui muitos, mas muitos versículos bíblicos. Então vamos supor que você está estudando, você está lendo o livro e você se depara aqui com um texto bíblico, 1 aos Coríntios 2,14. Imediatamente pare tua leitura, vem aqui, procure o texto e veja o que ele diz aqui na Bíblia. Não importa se seja uma Bíblia eletrônica ou física, que é uma Bíblia eletrônica, ok? Então o texto diz, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Ok? Vamos a outro exemplo aqui. Vamos supor que você esteja lendo a nossa aula texto, ok? Uma aula texto, você percebe aqui sobre a doutrina do Espírito Santo, e você está andando aqui, ok? Fazendo a tua leitura, de repente você se depara com um versículo bíblico.
Vamos achar um versículo bíblico aqui, ou uma citação bíblica, melhor dizendo, né? Então vamos pegar qualquer texto aqui, ó. Efésios 2,18, por exemplo. Então você vai ler todas essas referências bíblicas, evidentemente. Nós vamos fazer aqui o teste com uma, né? Então você coloca aqui, procura o texto. Aliás, eu coloquei errado, né? Então vamos lá. Efésios 2,18. Então procurei e vejo aqui o que diz Efésios 2,18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Ok? Então este é o exemplo, amados. Se você estiver lendo ou fazendo qualquer leitura acerca da teologia sistemática nos livros, pare a partir do momento que apareça um versículo bíblico e leia. Ou outros preferem também ler todo o texto para depois ir para os versículos. Eu acho mais difícil assim. Mas fica a seu critério. O importante, meu querido e minha querida, é que você não deixe de ler a Bíblia a cada referência que aparece, ok? Acompanhe o estudo sistemático das Sagradas Escrituras com a Bíblia na mão, ok? Portanto, amado e amada de Deus, seja um bereiano, seja uma bereiana. O que isso vem a ser, meus queridos? Confronte tudo aquilo que eu escrever, confronte tudo aquilo que eu disser com a palavra de Deus. Abra a Bíblia e verifique se as coisas são realmente assim. Isto não se aplica apenas a mim, aplica-se também a outros autores, aplica também a tudo aquilo que você lê, tanto em aula texto como em livro, como também aquilo que você ouve dos púlpitos, aquilo que você ouve das pregações. Abra a Bíblia e verifique se as coisas são assim, conforme estão sendo ditas, conforme estão sendo escritas. Porque, meus queridos, se o apóstolo Paulo, sendo quem foi, ele teve por mais nobre aqueles de Bereia do que aqueles de Tessalônica, porque aqueles de Bereia, aqueles irmãos de Bereia, os judeus de Bereia, melhor dizendo, confrontavam tudo aquilo que ele, Paulo, dizia com as Sagradas Escrituras, e ele, Paulo, teve essas pessoas por nobres. Quem dirá eu, meus queridos? Quem dirá esses pregadores, entre aspas, que se acham acima do bem e do mal, que não gostam de ser confrontados com aquilo que a Bíblia diz, ou com as pessoas que realmente levam o estudo da palavra de Deus a sério? Meu querido e minha querida, o estudo sistemático das Sagradas Escrituras certamente o capacitará a identificar automaticamente quando algo está sendo dito contrariamente às Sagradas Escrituras. Ou seja, o estudo sistemático da Bíblia amplificará a tua capacidade crítica. E isso não significa, meu querido e minha querida, não me entenda errado, isso não significa que você deva ser um crítico de tudo, que você deva criticar tudo aquilo que você ouve do púlpito que está em desacordo com a Bíblia. Não, meu querido. Não é isso que eu estou dizendo. Por quê? Porque Deus, ele fala por meio de vasos imperfeitos. Ele fala por meio de vasos de barro. Ele utiliza vasos de barro que são vasos imperfeitos. Ele utiliza a mim, ele utiliza você. E nós somos joias brutas que precisam ser lapidadas. Nós estamos em constante processo de amadurecimento, de crescimento pessoal, de crescimento espiritual, amado e amada de Deus. Então não é isso que eu estou dizendo. Quando eu digo que o estudo sistemático das Sagradas Escrituras irá amplificar a tua capacidade crítica, eu estou afirmando aqui que você será capacitado a fazer análises mais minuciosas, mais acuradas do texto bíblico, das Sagradas Escrituras. Você levará muito mais a sério o teu estudo. É isso que eu estou afirmando. Porque eu não estou usando aqui a palavra crítica em sentido pejorativo. Não, meu querido. Não, minha querida. Eu estou usando a palavra crítica aqui em sentido analítico. Ou seja, se você pegar em qualquer dicionário o que significa crítica, ela significa análise também. E não uma análise qualquer, mas uma análise criteriosa, uma análise minuciosa. E é assim que nós empreendemos o verdadeiro estudo da Bíblia, o verdadeiro estudo da teologia sistemática.
Você também não precisa se preocupar ou ficar assustado com o conteúdo que eu estou passando aqui para vocês, nem com aquilo que vocês vão ler na apostila. Por quê, meus queridos? Porque esta é uma matéria de apoio. É uma matéria apenas de apoio. No entanto, é uma matéria obrigatória, ou seja, a leitura da apostila e a declaração de que você assistiu a esta videoaula vão entrar na composição da nota de vocês, da nota de leitura e da nota de participação, ok? Vamos, portanto, a partir de agora, procurar aprender o significado e o propósito da teologia sistemática, tendo em mente que ela estuda o que a Bíblia ensina como um todo, ou seja, tudo o que a Bíblia como um todo nos ensina de forma contextualizada e de forma atualizada, aplicada, tanto à nossa vida como à vida de todos aqueles seres humanos que nos rodeiam, como também aplicado à vida de todos os seres humanos, de todas as épocas, de todos os povos, de todas as culturas e de todas as localidades, ok? Então vamos lá. Bem, meus queridos, a doutrina, ela é o objeto de estudo da teologia sistemática. O que é doutrina, meus queridos? Bem, nós devemos entender primeiramente que, biblicamente, a palavra doutrina, ela vem da palavra grega didaskalia, que significa literalmente ato do ensino, significa instrução, ou seja, doutrina é aquilo que é ensinado. Este é o sentido primário, o sentido bíblico do termo doutrina. E a doutrina cristã, meus queridos, nada mais é do que o ensino bíblico para as nossas vidas. Ou seja, trata-se da declaração das crenças fundamentais do cristianismo, segundo as quais nós respondemos a todos aqueles que nos indagam acerca da razão da nossa esperança, acerca da razão da nossa fé, acerca da razão da esperança que há em nós. Amém? Então note, meu querido e minha querida, que nenhuma doutrina bíblica é fundamentada com base em versículos isolados ou em versículos tirados do seu contexto original. Toda doutrina bíblica, ela é fundamentada com base em tudo, absolutamente tudo o que a Bíblia como um todo, né, diz acerca daquela doutrina que está sendo estudada. Ou seja, meus queridos, a doutrina, ela é algo imutável. Ela é diferente dos usos e costumes que variam, que mudam de época, mudam em relação ao local. Não, a doutrina, ela é imutável. Ou seja, são aqueles ensinamentos bíblicos que são válidos para todos os povos, de todas as épocas, de todas as culturas, de todas as etnias, amado, de todas as localidades, ok? Então, torna-se também notório que a doutrina é algo que não apenas é contextualizada, não apenas é aplicável e válida para a atualidade, mas também deve ser aprendida e ensinada impreterivelmente por todos os cristãos, ok? Torna-se, portanto, notório também a grande importância que há em se diferenciar a doutrina dos usos e costumes. Conforme eu acabei de dizer, doutrina é imutável, ela não muda, ela é a verdade permanente das Sagradas Escrituras que deve ser aplicada a todos os povos, de todas as épocas, de todas as culturas, ok? Já os usos e costumes, meus queridos, são transitórios, ou seja, os usos e os costumes, eles mudam, eles variam de acordo com a época, de acordo com a região, de acordo com a etnia, de acordo com a religião, de acordo com a política do local, de tempos em tempos, de períodos, né? Então, o costume, ou os usos e costumes, é algo transitório que, em hipótese alguma, deve ser confundido com a doutrina, ok? Porque doutrina é a verdade permanente das Sagradas Escrituras aplicada às nossas vidas, ok? Vamos a um exemplo prático aqui, vestimentas. Nós, aqui no Ocidente, nós temos o costume de nos vestirmos muito diferente do pessoal do Oriente ou do Oriente Médio, ok? Também, meus queridos, o povo do período bíblico, lá da época do primeiro século ou os séculos anteriores, eles também tinham
vestimentas muito diferentes das nossas. Então nós verificamos que é algo que muda, ok? Então, em hipótese alguma, a doutrina deve ser confundida com usos e costumes. E hoje, meus queridos, infelizmente, por confundir doutrina com usos e costumes, muitas denominações e denominações até sérias, elas tentam pegar costumes ou algo que leram lá na Bíblia e não foi bem interpretado e tentam aplicar aquilo que era transitório, aquilo que era variável, aquilo que era somente para o povo daquelas épocas, tentam aplicar na igreja nos dias atuais. E isto, infelizmente, tem causado e ainda causa muitas divisões, muitas contendas, muitos desacordos, muitas rixas interdenominacionais, causa inclusive preconceito dentro da própria denominação, entre os próprios cristãos ali, leva a escândalos e infelizmente mata, e mata muitas almas, meus queridos. Muitas almas. Muitas vezes, pelo fato de alguém ir ou entrar na igreja em desacordo, ou com o cabelo cortado de uma forma diferente, isso acaba causando preconceito e matando almas. Portanto, muitas igrejas que foram muito sérias, e são sérias ainda, né, ganharam muitas, mas muitas almas. No entanto, são as igrejas que mais matam almas por preconceito, devido a usos e costumes e devido à confusão que se faz por confundir a doutrina com usos e costumes. Bem, meus queridos, há dois tipos básicos de doutrina, que são as doutrinas centrais do cristianismo e as doutrinas periféricas do cristianismo. Vamos começar aqui falando das doutrinas centrais. O que seria uma doutrina central? Bem, as doutrinas centrais do cristianismo, que também são conhecidas como doutrinas básicas, como doutrinas primárias, como doutrinas fundamentais, são aqueles ensinamentos inegociáveis da palavra de Deus. São aqueles ensinamentos, meus queridos, cujo todos os cristãos, independentemente da sua confissão denominacional, concordam unanimemente. São doutrinas ou ensinamentos cuja negação ou a distorção desvirtua, descaracteriza o cristianismo, impacta diretamente na questão da comunhão e também impacta diretamente na questão da salvação, meus queridos. Ou seja, você quer saber qual a diferença entre uma doutrina central e uma doutrina secundária? Ou, melhor dizendo, você quer saber, primeiramente, o que significa uma doutrina central do cristianismo? Então responda a seguinte pergunta: o que diferencia uma igreja genuína de uma seita? Meus queridos, é justamente a negação ou a distorção de uma doutrina central, de uma doutrina primária do cristianismo, que diferencia uma igreja genuína de uma seita. Vamos a um exemplo prático aqui. A divindade de Jesus Cristo é uma doutrina central do cristianismo. Você conhece alguma igreja genuína que negue a divindade de Cristo? Claro que não. Mas as seitas negam. Por exemplo, as Testemunhas de Jeová e outras seitas negam a divindade de Cristo, entre outras doutrinas centrais. Por isso, são caracterizadas como seitas, ok? E então, meus queridos, o que vem a ser uma doutrina, por exemplo, uma doutrina secundária, ou uma doutrina periférica do cristianismo? O que vem a ser? Logicamente, se as doutrinas centrais são aqueles ensinamentos centrais, são aqueles ensinamentos cuja negação ou a distorção impacta na salvação, as doutrinas secundárias são ensinamentos de menor impacto, ou seja, são ensinamentos periféricos, né, que estão à margem, ok? Então, são diferenças, logicamente, de opiniões que podem e devem ser toleradas entre os cristãos, diferentemente das doutrinas centrais, né? Porque as doutrinas centrais, a negação dela, conforme já disse, ela descaracteriza o cristianismo, né? Mas a doutrina periférica não. Ela não desvirtua o cristianismo, ela não interfere, ou pelo menos não deveria interferir na questão da comunhão entre irmãos e entre denominações, tá? E também, meus queridos, ela não interfere em questões soteriológicas, ou seja, em questão de salvação.
Então eu vou dar aqui outro exemplo para que você entenda a diferença de uma doutrina central para uma doutrina periférica. Nós sabemos que o arrebatamento da igreja é uma doutrina central do cristianismo. Por que é central? Porque a negação do arrebatamento ela descaracteriza o cristianismo, né? A própria Bíblia diz que Jesus Cristo voltará para aqueles que o aguardam para a salvação, ele voltará para aqueles que amam a sua vinda, ou seja, ele não vai voltar para aqueles que não esperam, para aqueles que negam o arrebatamento. Então, logicamente, que impacta na salvação, é uma doutrina central. Entretanto, o período no qual se dará o arrebatamento da igreja é uma doutrina periférica do cristianismo, ok? Ou seja, é uma doutrina que está à margem, porque não importa se Jesus Cristo vai voltar antes, durante ou depois da grande tribulação, ok? Isso não impacta na salvação, ainda porque o próprio Senhor Jesus nos ensinou que a nós não compete saber tempos e épocas, ok? Mas o arrebatamento sim impacta na salvação, ou seja, essa é uma doutrina central. Então todo cristão, independentemente de crer que Jesus Cristo volta antes, durante ou depois da grande tribulação, todo cristão aguarda a volta de Cristo, porque é uma doutrina central da fé cristã, ok? Então você consegue entender agora qual a diferença que há entre uma doutrina central e uma doutrina periférica do cristianismo? Pois bem, amado e amada de Deus, se a doutrina ela é o objeto de estudo da teologia sistemática, evidentemente que a Bíblia ela é a base de toda a doutrina e de todo estudo verdadeiramente teológico. Porque nós sabemos, meus queridos, que as seitas e as falsas religiões, elas baseiam seus estudos ditos teológicos em outras fontes além da Bíblia. Ou seja, embora muitas destas seitas afirmem crer na Bíblia, elas também fundamentam suas doutrinas com base em outras fontes não autorizadas, como por exemplo escritos de seus líderes, né, e outros livros aí, né. Outros se baseiam também na tradição, como a Igreja Católica, né, entre muitos outros problemas. Por isto, nós dizemos que tais ensinos e tais doutrinas são heréticos. No entanto, meus queridos, todo verdadeiro cristão deve ter como ponto de partida do verdadeiro estudo teológico e também como única fonte autorizada para a fundamentação de doutrinas somente a Bíblia Sagrada, nada além da palavra de Deus. Amém? Portanto, amado e amada de Deus, a verdadeira teologia ou o verdadeiro estudo teológico, ele tem unicamente a Bíblia como base. Sendo assim, a base e a própria razão de ser da teologia sistemática não pode ser outra além da Bíblia Sagrada, além da palavra de Deus. Ou seja, toda boa teologia sistemática deve citar exaustivamente a Bíblia. Amém? Agora um outro ponto importante, meus queridos, quando você for empreender o seu estudo, o teu estudo da teologia sistemática, tenha sempre a mente aberta, esteja sempre disposto a abandonar toda e qualquer ideia ou interpretação particular que você tenha que confronte a Bíblia, meus queridos. Porque, queira ou não queira, todos nós fazemos teologia. Até aquelas pessoas que dizem que teologia não é de Deus, teologia não agrada a Deus, eu não faço teologia, eu vou só lá pro reteté, eu vou só lá pros pulos, pros gritos e para isso e para aquilo, esquece da palavra de Deus. Essa pessoa já está fazendo teologia. E tudo isso que ela acabou de dizer é teologia. Só que é a tal da teologia popular. E a teologia popular ela tem muitos problemas. Por quê? Porque ela vai incutindo modismo, vai incutindo invenções, vai incutindo coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus e esquece da própria palavra de Deus. Então a questão não é se você faz ou se você não faz teologia. A questão é se a tua teologia é boa ou má. Se a tua teologia é verdadeira ou falsa. Se a tua teologia é bíblica ou não é bíblica. Ok? Então a verdadeira teologia sistemática
tem a Bíblia como base. Amém? Pois bem, nós vamos falar agora, meus queridos, sobre a importância do estudo teológico. E logicamente que nós vamos ver aqui a diferença entre a teologia sistemática e a teologia bíblica e aprenderemos um pouquinho também acerca da teologia histórica. Pois bem, meus queridos, como nós vamos falar agora dos 3 grandes métodos do estudo teológico, eu vou começar aqui falando da teologia sistemática, logicamente, então é útil recapitular um pouquinho do que eu já disse a vocês. A grande importância em se estudar teologia sistemática é que por meio dela nós aprendemos a interpretar a Bíblia corretamente, extraindo dela a verdade permanente e separando esta verdade permanente dos usos e costumes, bem como das formas de expressões temporárias do período bíblico, contextualizando esta verdade e aplicando-a ao nosso atual contexto. Então, quando nós estudamos doutrinas da Bíblia de forma sistemática, nós temos em mente que o que a Bíblia, como um todo coerente, ensina acerca dessa doutrina, ok? Então, nós percebemos que cada parte da Bíblia é ligada ao todo. Por quê? A Bíblia é um todo coerente e harmônico, meus queridos. Coerente e harmônico. Então, nenhuma doutrina bíblica é fundamentada com base em versículos isolados ou tirados do contexto. Ou seja, uma doutrina, para ser fundamentada, ela é levada à Bíblia inteira. Isto é, nós confrontamos aquela doutrina com todos, absolutamente todos os versículos bíblicos acerca dela. Ou seja, nós pegamos aquela doutrina ou ensinamento e nós levamos ela em toda a Bíblia. É assim que funciona a teologia sistemática, ok? Então eu pergunto aqui, e a teologia bíblica? Se eu perguntar aqui para vocês o que significa a teologia bíblica, é bem provável que a maioria aqui iria responder que se trata de uma teologia pautada na Bíblia, né? E que vai contra as heresias, entre muitas outras coisas, o que não deixa de ser verdade, né? Mas, na verdade, a teologia bíblica ela surgiu com a intenção de se distinguir tanto da teologia sistemática como da teologia histórica. E a teologia bíblica é realmente um excelente método de estudo, tá? Mas o que acontece, meus queridos? Essa tentativa de distinção da teologia bíblica, ela acabou atacando a teologia sistemática, de modo que hoje nós temos grandes, mas grandes controvérsias entre os teólogos da teologia sistemática e os teólogos da teologia bíblica, ok? E esta realmente ela é uma controvérsia histórica, meus queridos. Mas controvérsias à parte, nós, estudantes de teologia e professores de teologia, nós não temos nada a ver com essa controvérsia. Isso é, de forma direta, melhor dizendo, nós não temos nada a ver com as desavenças dos teólogos. Então nós devemos procurar sempre, este é um conselho sábio, sempre procure tirar o melhor, meus queridos, tanto da teologia bíblica como da teologia sistemática, tá? Porque, conforme nós vemos, são excelentes métodos de estudo, são excelentes métodos de aprendizagem da palavra de Deus, ok? Mas eu ainda não respondi a vocês o que é teologia bíblica, ok? O que eu disse é que é um excelente método de estudo, isso não se dá para negar, ok? Então, é realmente um excelente método de estudo da teologia, das Sagradas Escrituras, que difere, meus queridos, da teologia sistemática no seguinte aspecto. Enquanto na teologia sistemática nós pegamos um tópico, nós pegamos um ensinamento, uma doutrina, e nós percorremos toda a Bíblia com essa doutrina, verificando que absolutamente todos os versículos bíblicos acerca dessa doutrina diz, né? Já na teologia bíblica nós verificamos o que determinado livro ou o que determinado autor diz acerca dessa mesma doutrina que na teologia sistemática nós levamos a toda a Bíblia, ok? Então,
A teologia bíblica, para quem não sabe, ela é dividida em duas partes, né? Em duas partes, né? Que seria a teologia do Novo Testamento e teologia do Antigo Testamento. Por isso nós dizemos teologia bíblica do Novo Testamento e teologia bíblica do Antigo Testamento, né? Então, para vocês, né, que irão além deste curso médio que nós estamos fazendo aqui à distância, você que pretende fazer um bacharel, né? Então, quando você estiver lá na frente e você estiver estudando a teologia do Novo Testamento e a teologia do Antigo Testamento, você vai lembrar de algumas coisas que eu disse aqui ou que você leu na apostila. Você vai se lembrar que se trata de teologia bíblica do Novo Testamento e teologia bíblica do Antigo Testamento, ok? Então, para que vocês entendam melhor aquilo que eu estou dizendo aqui, além de ler a apostila, eu aconselho a vocês que leiam a página 2 da Teologia Sistemática do Wayne Grudem, tá? Por quê? Porque vai ser muito útil para vocês fazerem essa diferenciação entre teologia bíblica e teologia sistemática. E para quem não puder ler, eu vou citar aqui agora um exemplo que o Wayne Grudem dá nesta página 2 da Teologia Sistemática dele, ok? Então, meus queridos, ele diferencia a teologia sistemática da teologia bíblica com simples perguntas. Ou seja, ele pega, por exemplo, o exemplo da oração. Vamos pegar um ensino bíblico, ou uma doutrina bíblica, ou um tema teológico chamado oração. Então, na teologia bíblica, meus queridos, qual é o exemplo que ele dá? Ele fala, olha, acerca da doutrina da oração, o que determinado livro ou que determinado autor bíblico diz acerca da oração, né? Então, por exemplo, nós vamos lá no Antigo Testamento. A gente pergunta, o que o livro de Deuteronômio ensina acerca da oração? Ou o que podemos aprender acerca da oração com o livro de Daniel? E no Novo Testamento, a teologia bíblica do Novo Testamento? Nós vamos lá para o Novo Testamento e perguntamos o que os evangelhos ensinam acerca da oração? Ou o que as epístolas de Paulo, por exemplo, ensinam sobre a oração? Ou que determinado autor, como por exemplo, que Pedro diz acerca da oração? Então, em relação à teologia sistemática, amados, qual que seria a pergunta que nós faríamos aqui para diferenciá-la, né? Nós faríamos a seguinte pergunta: o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje acerca da oração? Ou seja, na teologia sistemática nós verificamos absolutamente todos os textos bíblicos acerca da oração, para ver o que a Bíblia nos ensina hoje, agora sobre a oração. Ou seja, é um ensino contextualizado. Ou seja, você pega o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje acerca da oração. O que a Bíblia como um todo nos ensina hoje acerca de qualquer assunto do qual ela trata. Isso é teologia sistemática. E teologia bíblica? O que determinado livro ou que determinado autor bíblico nos ensina acerca da oração ou nos ensina acerca de determinado tema, ok? Então nós notamos que a teologia bíblica e a teologia sistemática, meus queridos, guardem isso, não são ensinos contraditórios, não são ensinos excludentes. Não, amado e amada de Deus. Antes, são ensinos complementares. Então, o bom estudante de teologia, se ele não tiver preconceito, né? Lógico que ele vai ter preferência por um método ou outro, mas se ele não tiver preconceito acerca destes estudos, acerca destes métodos de estudo, amados, certamente ele saberá absorver o melhor de cada método, o melhor de cada um. Ele vai saber absorver o melhor da teologia bíblica e o melhor da teologia sistemática, tá? E ele também vai perceber uma coisa, que tanto a teologia bíblica como a teologia sistemática levam em muito em consideração a questão da revelação progressiva de Deus. Então, se você não sabe o que é revelação progressiva de Deus, você vai aprender ao longo das disciplinas da teologia sistemática, principalmente lá em bibliologia, né? Então, vou só adiantar aqui, é Deus se revelando progressivamente ao homem. Amém? Pois bem, meus queridos, vamos falar agora acerca da teologia histórica.
E o que vem a ser a teologia histórica? Pois bem, nada mais é do que o estudo sobre como os cristãos, em diversos períodos da história, ao longo da história da igreja, entenderam diversos tópicos teológicos, diversos assuntos teológicos. Então nós notamos que o estudo, amados, da teologia histórica nos ajuda a confrontar as interpretações históricas com as interpretações atuais das Sagradas Escrituras. E esse conhecimento também nos capacita a quê? A que nós venhamos tanto a corrigir as heresias e os erros doutrinários do passado, como também nos protege para que não venhamos cometer os mesmos erros históricos que foram cometidos pelos cristãos ao longo da história da igreja, ok? Então, meus queridos, nós percebemos que trata-se também de um estudo de grande auxílio, tanto para a teologia sistemática, como para a área da apologética cristã. Então, para vocês que querem ter um conhecimento um pouco mais aprofundado acerca da teologia histórica, eu recomendo o livro Princípios de Interpretação Bíblica, do Louis Berkhof. É um excelente livro, ok? Então, nós chegamos agora, meus queridos, ao ponto em que nós podemos definir a teologia sistemática. Nós vamos fazer uma definição de teologia sistemática, ok? Pois bem, meus queridos, foi justamente nesse ponto lá na nossa apostila, após algumas comparações e algumas argumentações entre as diferentes abordagens teológicas, que nós chegamos ao ponto de podermos elaborar uma definição própria de teologia sistemática, que nós chamamos lá na apostila de nossa definição de teologia sistemática. Claro que eu não vou aqui ler as diversas definições que nós utilizamos na apostila, nem recitar a nossa definição, porque isso vocês podem fazer muito bem lá na apostila. A única coisa que eu pretendo fazer aqui, meus queridos, é tratar dos 5 principais pontos da nossa definição de teologia sistemática, que são esses pontos aqui, que nós vamos tratar um a um, ok? Pois bem, meus queridos, o primeiro ponto aqui que foi destacado da nossa definição de teologia sistemática é que a teologia sistemática é uma organização analítica e sistemática dos assuntos tratados na Bíblia. Então nós vamos ver aqui o que é analítico e o que é sistemático, ok? Então quando nós afirmamos que a teologia sistemática é analítica, nós estamos afirmando isto devido à grande necessidade da correta interpretação das Sagradas Escrituras, meus queridos. O que demanda uma análise acurada de cada texto e de cada palavra relacionados à doutrina estudada. Ou seja, não se faz teologia sistemática sem uma boa hermenêutica, isto é, não se faz teologia sistemática sem nós buscarmos a correta interpretação das Sagradas Escrituras, ok? E quando nós afirmamos que ela é sistemática, por que estamos dizendo que ela é sistemática, meus queridos? Porque a teologia sistemática é um estudo minucioso e organizado por assunto e tudo em ordem lógica. Por quê? Porque isso facilita tanto o aprendizado como a assimilação de cada assunto, bem como ajuda também o cristão tanto no ensino da palavra de Deus como na apologética, ou seja, como na defesa da fé. Porque quase todo crente, meus queridos, conforme eu já disse e venho repetindo, quase todo crente ou todo crente faz teologia mesmo sem saber. E o que é ainda pior, ele faz teologia sem a mínima organização. E o resultado disso, conforme nós já vimos, é essa tremenda bagunça, essa tremenda confusão teológica que nós vemos nos dias atuais. Então, meus queridos, nós também chamamos a teologia sistemática de sistemática, né? Porque nenhuma doutrina pode ser fundamentada com base em versículos isolados ou tirado do seu contexto original, conforme eu venho dizendo e repetindo. E isso eu estou fazendo, meus queridos, de forma para você assimilar, é proposital que eu estou dizendo que nenhuma doutrina das Sagradas Escrituras é fundamentada com base em versículos isolados ou tirado do seu contexto, ok? Então, quando nós estudamos uma doutrina bíblica, nós a levamos
em toda a Bíblia, conforme eu já disse, né? E analisamos todos, absolutamente todos os textos bíblicos acerca dessa doutrina, ok? Então, outro ponto aqui destacado da nossa definição de teologia sistemática é que ela estuda a Bíblia de forma contextualizada. E sobre a contextualização da mensagem, você vai encontrar na apostila uma argumentação muito mais ampla e muito mais completa e detalhada do que eu estou dizendo aqui, meus queridos. Mas eu quero apenas dizer ou destacar aqui que por ser a Bíblia a palavra viva de Deus, ela é sempre uma palavra atual. Sendo assim, a mensagem bíblica, meus queridos, deve ser sempre, absolutamente sempre contextualizada, ok? O seu conteúdo deve ser sempre aplicado de forma relevante e de forma inteligível para todos os povos, de todas as épocas, de todas as culturas, de todas as nações, de todas as etnias, de toda e qualquer situação, meus queridos. Porque a Bíblia fala hoje e a Bíblia fala sempre, a Bíblia sempre falou. A Bíblia é a palavra viva de Deus. Então a contextualização da mensagem e dos ensinamentos bíblicos, meus queridos, é um dos principais trabalhos da teologia sistemática. Então cabe a nós apenas responder uma pergunta. O que seria de nós sem a contextualização da mensagem bíblica? E o que seria a Bíblia, se ela não fosse a palavra viva de Deus contextualizada, que fala a todo momento? Ela seria como um livro de história. Mas não é. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela fala hoje e fala sempre, ok? Então vamos a outro ponto destacado da nossa definição de teologia sistemática, que diz aqui que a Bíblia, em sua totalidade, ensina hoje. Ou seja, o que a Bíblia, em sua totalidade, ensina hoje, meus queridos? Isso significa dizer que a teologia sistemática, né? É um estudo, meus queridos, que analisa tudo, absolutamente todos os versículos. Note aqui, o que a Bíblia em sua totalidade. Então, a teologia sistemática ela analisa todos os textos bíblicos e todos os ensinamentos em questão. Ou seja, conforme eu já disse, vou repetir de novo, isso com o propósito de que nenhuma doutrina seja fundamentada em versículos isolados, mas em toda a Bíblia, ou seja, em tudo, absolutamente tudo o que a Bíblia diz acerca dessa doutrina, sem tirar um único versículo do seu contexto, né? Tudo isso por quê, meus queridos? Porque a teologia sistemática considera a Bíblia como uma unidade harmônica e coerente. Ou seja, cada pedacinho do texto extraído da Bíblia, ele é harmonizado e ligado com a totalidade da Bíblia, meus queridos, com a totalidade do que a Bíblia ensina. Isso significa dizer que há uma unidade perfeita e perfeita harmonia entre todos, absolutamente todos os ensinamentos da palavra de Deus. Por isso podemos dizer, sem medo de errar, meus amados, que toda doutrina verdadeiramente bíblica concorda com a totalidade doutrinária da Bíblia. Vou repetir aqui, toda doutrina verdadeiramente bíblica, ela concorda com a totalidade doutrinária da Bíblia. Então hoje, infelizmente, nós vemos muitos pregadores, meus queridos, isolarem textos ou versículos do seu contexto, distorcerem a mensagem, né, e usá-la em benefício próprio. Né? Eles usam textos isolados, distorcem a interpretação, pregam mensagens que contradizem a totalidade doutrinária da Bíblia, manipulam e exploram o povo. E o que é pior, meus queridos, o povo se deixa enganar, o povo se deixa manipular, tudo isso com o quê? Com a Bíblia na mão. Isso, meus queridos, é lamentável. É lamentável. Então você consegue enxergar agora, depois de tudo que eu falei, o grande benefício que há em se estudar a Bíblia de forma sistemática, meu querido e minha querida. Você consegue enxergar a importância do estudo sistemático das Sagradas Escrituras? Pois bem, vamos agora ao quinto e último ponto destacado da nossa definição de teologia sistemática. A Bíblia é cristológica e cristocêntrica.
E quando nós afirmamos que a Bíblia é cristológica e cristocêntrica, nós não estamos afirmando aqui que nós devemos enxergar Jesus Cristo em cada palavra, em cada versículo, em cada perícope da Bíblia. Não, meus queridos. Mas que de forma ampla e geral, estou falando de uma forma ampla e geral, me entenda, Jesus Cristo é o assunto central das Sagradas Escrituras, ou seja, da Bíblia como um todo. Então, deste modo, diferentemente daqueles que afirmam popularmente que Jesus Cristo é a chave hermenêutica das Sagradas Escrituras, nós não afirmamos que Jesus Cristo é a chave hermenêutica das Sagradas Escrituras. Por quê, meus queridos? Porque a chave hermenêutica das Sagradas Escrituras é a própria Bíblia. Ou seja, a regra áurea da hermenêutica é: a Bíblia interpreta a Bíblia. Ou seja, a Bíblia se auto-interpreta, ok? Então, a chave hermenêutica da Escritura é a própria Escritura, não é Jesus Cristo, conforme algumas pessoas, ou uma pessoa em particular, vem afirmando, principalmente nas redes sociais, ok? A Bíblia se auto-interpreta. Sendo assim, quando nós deixamos, meus queridos, a Bíblia se auto-interpretar, nós só descobrimos o quê? Nós descobrimos, primeiro, que o Antigo Testamento todo, na sua totalidade, ele aponta para o advento do Messias. Segundo, nós descobrimos que os evangelhos, eles relatam a vida e a obra do Messias. Terceiro, nós estudamos o livro de Atos e nós vemos que o Atos narra a expansão da obra do Messias. Quarto, quando nós estudamos as epístolas, nós descobrimos que as epístolas são a sistematização da doutrina do Messias. E quinto, meus queridos, quando nós estudamos o livro do Apocalipse, nós descobrimos que ele relata a consumação da história do Messias. Por isso nós dizemos que a Bíblia é cristológica e cristocêntrica. Cristo é o centro de tudo, meus queridos. É impossível nós estudarmos sistematicamente as Sagradas Escrituras sem entendermos isso, ok? Louvado seja o nosso Deus. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Bem, vamos, portanto, meus queridos, à conclusão da nossa aula sobre a introdução à teologia sistemática. Conforme nós vimos, a teologia bíblica, a teologia sistemática e a teologia histórica são estudos que contribuem grandemente para a correta compreensão da Bíblia e dos seus ensinamentos, meus queridos, principalmente quando são usados sem preconceito, independentemente das nossas afinidades para com um método ou para com outro método de nossa preferência, ok? Então, conforme nós vimos, a teologia bíblica e teologia sistemática são complementares, meus queridos. São estudos complementares que se utilizam dos métodos um do outro. Então, quando nós entendemos isso e estudamos sem preconceito, meus queridos, em relação ao método utilizado, nós realmente conseguimos extrair o melhor de cada um desses estudos, ok? Portanto, meu conselho final a você é que você se entregue ao estudo da Bíblia, ou seja, ao estudo sistemático das Sagradas Escrituras, tendo em mente que você está estudando a Bíblia, ok? E também futuramente, quando você estiver fazendo um bacharelado ou outro curso mais avançado de teologia, tenha também em mente, meu querido e minha querida, que ao estudar a teologia do Novo Testamento ou a teologia do Antigo Testamento, que são divisões da teologia bíblica, tenha em mente que você também está estudando a Bíblia, ok? Sempre tenha isso em mente. Não estude apenas sobre a Bíblia, estude a Bíblia, amém? Então, como eu disse, meus queridos, esta aula consiste apenas em um breve estudo introdutório sobre alguns conceitos da teologia sistemática, e é provável que você talvez não tenha entendido tudo o que eu disse aqui, mas não se preocupe, amado e amada de Deus, porque à medida em que você for estudando as disciplinas da teologia sistemática, certamente você irá se lembrar de algumas coisas que eu disse aqui, ou de algumas coisas que estão escritas na apostila, e a apostila é de vocês. Vocês podem guardá-la também para estudos futuros, para consultas futuras, ok? Então, quando estudar
teologia bíblica, você certamente se lembrará também do que eu disse aqui, ok? Então eu desejo-lhes um excelente mês de estudo, um excelente estudo da palavra de Deus, e que as bênçãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês, em nome dele, o Senhor Jesus. Amém.